Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos espelhos esféricos. Então, iniciamos com os tipos de espelhos, né? Então, aqui nós temos o espelho côncavo, né, representado na primeira figura, e o espelho convexo, tá? Então, são dois tipos de espelhos esféricos que nós podemos ter, o côncavo e o convexo. Notem bem o que acontece com cada um dos dois. Aqui no espelho côncavo, ó, aonde que a imagem ela é refletida, ó, ela é na parte interna, né, do espelho. Já no espelho convexo, isso acontece ao contrário, né? A reflexão ela é feita como se fosse na parte externa, né? É como se nós tivéssemos uma colher, né? Na parte que aparece a concavidade da colher, nós teríamos um espelho côncavo. Agora já, se nós virarmos essa colher, né, nós teríamos um espelho convexo. Então, esses são os dois tipos. Então, aqui nós temos dois exemplos. Temos o exemplo do espelho côncavo, aqui da primeira imagem, onde a menina está se maquiando, e temos no segundo exemplo, né, um espelho convexo. Qual é a diferença do espelho côncavo para o espelho convexo? O espelho côncavo, ele amplia o tamanho da imagem. Já o espelho convexo, ele amplia o campo de visão. Tá? Essa é a principal diferença entre esses dois tipos de espelhos. Então, se eu preciso colocar lá na minha loja um espelho, né, para ampliar o campo de visão para que eu possa verificar o que acontece na loja, né? Então, o mais indicado é um espelho convexo. Agora, se eu quero utilizar um espelho que amplia a imagem, né? Geralmente nós mulheres gostamos de ter um espelho côncavo para que a gente faça maquiagem ou para que a gente tire nossas sobrancelhas. Por quê? Porque ele vai aumentar a imagem, né? Então, essa é a diferença. Um aumenta o tamanho da imagem e o outro aumenta o campo de visão. Os elementos, então, de um espelho esférico. Então, nós temos em um espelho esférico o vértice, né? O foco e o centro de curvatura. E essa linha aqui, ó, que passa bem no centro, é chamado de eixo principal. Tá? O que nós podemos tirar de conclusão aí? Que nós temos o raio de curvatura. Aonde é o raio de curvatura? O raio de curvatura é a medida que vai do centro de curvatura até o vértice. Então, essa aqui é a medida do raio, tá? Se a medida do raio vai do centro até o vértice, entre o centro e o vértice nós temos o foco, tá? Então, o que eu posso dizer aí? Que o segmento de reta entre o centro de curvatura e o vértice é o raio, tá? E a medida entre o foco e o vértice é o que a gente chama de distância focal. E essa distância focal, então, ela vai ser o raio dividido por 2. Então, se em alguma atividade, em algum exercício, pedir para vocês calcularem a distância focal, essa distância focal vai ser a metade do raio, né? Então, o raio de curvatura é dado no exercício, mas não é dado a distância focal. Então, como é que nós calculamos? Divide o raio por 2, ou seja, a distância focal ela é a metade do raio. Aí, então, nós temos as propriedades dos espelhos esféricos. A primeira propriedade diz que todo raio luminoso que incide no espelho paralelamente ao eixo principal reflete passando pelo foco ou em sua direção. Então, nós temos o primeiro exemplo, ó. Temos o exemplo de um espelho côncavo, né?
E o raio vai incidir no espelho paralelo ao eixo principal. Então, tá aí, ó, o raio incidindo no espelho paralelo ao eixo principal. O que vai acontecer? O raio vai refletir passando pelo foco. E no outro exemplo, nós temos um exemplo de um espelho convexo, né? O que vai acontecer? Ele vai incidir no espelho paralelo ao eixo principal e ele vai refletir em direção ao foco. Ó, ele não vai refletir passando pelo foco, mas sim na direção do foco. A segunda fala que todo raio luminoso que incide no espelho passando pelo foco ou em sua direção vai refletir paralelamente ao eixo principal. Então, aqui vai acontecer o contrário. Antes ele refletia paralelo ao eixo, ele incidia paralelo ao eixo e refletia passando pelo foco. Agora ele vai incidir passando pelo foco e vai refletir paralelo ao eixo principal. Isso no espelho côncavo. No espelho convexo, ele vai incidir em direção ao foco, ó, em direção ao foco, e ele vai refletir paralelo ao eixo. Então, aí, uma é o contrário da outra, tá? E a próxima diz que todo raio luminoso que incide no espelho passando pelo centro de curvatura ou em sua direção, reflete pelo centro de curvatura. Então, ele vai incidir passando pelo centro de curvatura e ele vai refletir também passando pelo centro de curvatura. Se ele refletir incidir em direção ao centro de curvatura, ele vai refletir em direção ao centro de curvatura. Então, o espelho côncavo, ó, passou pelo centro de curvatura, refletiu também passando pelo centro de curvatura. Num espelho convexo, incidiu em direção ao centro de curvatura, ele vai refletir também em direção ao centro de curvatura. E todo raio luminoso que incide no vértice do espelho reflete formando o mesmo ângulo com o eixo principal. Então, aí, ó, passou pelo vértice, incidiu lá no vértice, vai refletir com o mesmo ângulo da incidência. Então, a gente tem aí um raio, um ângulo incidente igual ao ângulo refletido, que é o que acontece com o espelho plano. Mesma coisa no espelho convexo, ó. Ele vai incidir, né, no vértice e ele vai refletir com o mesmo ângulo de incidência. E a formação das imagens, então? Quando nós falamos em formação de imagem nos espelhos esféricos, nós vamos ter situações diferentes, tá? Lá no espelho plano, que a gente viu na aula passada, a gente viu que a imagem ela era formada com o mesmo tamanho, sempre de forma virtual e sempre direita, né? Nos espelhos esféricos isso vai mudar, dependendo de onde o objeto é colocado, tá? Então, aqui nós vamos primeiro ver a questão dos espelhos côncavos. A primeira situação que nós temos é quando o objeto é colocado antes do centro de curvatura. Então, eu coloquei um objeto antes do centro de curvatura, como que vai ser a imagem, tá? Então, essa imagem vai ser invertida, né? Primeiro que eu coloco ali é que ela é real. O que significa real? Que ela é formada antes da superfície refletiva, que é o espelho ali. Então, ela é formada antes, porque se ela fosse formada depois, no fundo, atrás do espelho, ela seria virtual. Então, aí ela vai ser uma imagem real, porque ela é formada antes do espelho. Ela é invertida, né? Vocês podem ver que a imagem é invertida. Ela será menor do que o objeto, e essa imagem ela será formada entre o centro de curvatura e o foco. No segundo exemplo, nós temos um objeto que está sobre o centro de curvatura. Então, quando o objeto estiver sobre o centro de curvatura,
a sua imagem será o quê? Será uma imagem real, formada antes do espelho, ela será invertida, ela terá o mesmo tamanho e a imagem será produzida, né, sob o centro de curvatura, tá? Então, ela vai ser real, invertida, tamanho igual ao do objeto e a imagem será formada sob o centro de curvatura. Quando nós tivermos um objeto colocado entre os pontos C e F, o que é o C e F? O centro de curvatura e o foco, certo? Nós teremos uma imagem real, formada antes do espelho, ela será invertida e o tamanho dela será maior do que o objeto. E a imagem será formada atrás do centro de curvatura. Se nós tivermos um objeto colocado sobre o foco, né, nós teremos uma imagem imprópria. O que quer dizer uma imagem imprópria? Que ela vai se formar no infinito. Então, eu não vou conseguir visualizar essa imagem, tá? Esse daí é um exemplo do que a gente chama de ponto cego. Então, a imagem, quando ela é colocada, quando o objeto é colocado em cima do foco, eu não vou conseguir visualizar essa imagem. Ela vai se formar no infinito, então ela vai ser imprópria, eu não vou conseguir visualizar essa imagem, né? No nosso dia a dia, a gente tem bastante a presença disso, né? Quando a gente olha pelo retrovisor e tem um motoqueiro atrás, quando ele se coloca justamente em cima do foco, nós não conseguimos visualizar, né? Por isso que dá tantos acidentes por aí, porque esse ponto aí em cima do foco é chamado de ponto cego. Quando nós temos, então, um objeto que é colocado entre o foco e o vértice, nós teremos uma imagem agora. Ela não será mais real, ela será uma imagem virtual, porque ela vai se formar atrás do espelho, tá? Ela é direita, né? Ela não está invertida, então a imagem é direita, e ela será maior que o objeto. E ali ele coloca que a imagem será formada atrás do espelho. Por se tratar de uma imagem formada atrás do espelho, nós teremos o que a gente chama de imagem virtual. E agora nós vamos ver um pouquinho a respeito da formação de imagem em um espelho convexo, tá? O que acontece num espelho convexo? Em qualquer posição que você colocar o teu objeto, a imagem formada será sempre uma imagem virtual. Então, ela vai se formar atrás do espelho. Ela sempre será uma imagem direita, nunca será uma imagem invertida e sempre será de tamanho menor. É por isso que em um espelho convexo, ele amplia o teu campo de visão, né? Ele amplia o teu campo de visão justamente por causa dessas características aí, né? Porque a imagem é virtual, formada atrás do espelho, ela é direita e ela é menor do que o objeto. E aí, para vocês não esquecerem, né? Toda imagem real é invertida e forma-se na frente do espelho. Então, sempre que vocês tiverem uma imagem invertida, essa imagem ela nunca vai se formar atrás do espelho. Para que nós não tenhamos uma imagem invertida, né? Não tenhamos uma imagem invertida, essa imagem ela tem que se formar atrás do espelho. Então, já vejam bem que lá no espelho plano, né, nós temos uma imagem que é real. Ela não será invertida. Ela é real, mas ela não é invertida. Então, lá no espelho plano, ela é uma imagem formada atrás do espelho, é uma imagem virtual. Então, sempre que for uma imagem virtual, ela não será invertida. Toda imagem virtual é direita e forma-se atrás do espelho. Aí, então, nós teremos o estudo analítico relacionado aos espelhos. Então, nós temos o objeto e a imagem. Nós temos a distância do objeto até o espelho, que nós chamamos de P, e nós temos a distância da imagem até o espelho, né?
que nós chamaremos de P'. E de acordo com isso, né, nós temos as equações dos pontos conjugados, né? Ou a equação de Gauss também chamada. O que essa equação diz? Que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Com essa fórmula aí, nós conseguimos determinar a distância do objeto até o espelho, a distância da imagem até o espelho ou a distância do foco. E também temos a fórmula do aumento linear. Nós podemos calcular se a imagem vai ser aumentada ou se a imagem vai ser diminuída. De que maneira, né? Então, nós temos aqui o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou nós também podemos calcular isso fazendo a distância da imagem até o espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. Então, é menos aqui, ó, menos a distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. E de acordo com o aumento linear, né, calculando esse aumento linear, nós teremos que se o aumento for maior que 1, a imagem será maior que o objeto. Se esse aumento for menor do que 1, a imagem será menor que o objeto. E se o aumento for igual a 1, a imagem terá o mesmo tamanho, a mesma altura que o objeto. Então, aqui a gente tem alguns sinais que são bem importantes, tá? Então, quando o foco for um número positivo, o espelho vai ser côncavo. Quando nós tivermos um foco negativo, o espelho vai ser convexo. Quando o P', o que é o P'? A distância do espelho até a imagem ou a distância da imagem até o espelho for positiva, nós teremos uma imagem real. Se ela for negativa, nós teremos uma imagem virtual. Toda vez que o I, o que é o I? O tamanho da imagem, tá? O tamanho da imagem for positivo, a imagem será direita. Se o tamanho da imagem for negativo, a imagem será invertida. E aqui nós temos o aumento. Quando o aumento for positivo, a imagem vai ser direita. E quando o aumento for negativo, a imagem será invertida. E aqui nós temos o primeiro exercício, tá? O primeiro exercício diz o seguinte: os espelhos esféricos convexos, então bem importante a leitura disso aqui, ó, convexos. Porque se ele coloca que é um espelho côncavo, tudo isso muda de figura, tá? Então, os espelhos esféricos convexos são usados em retrovisores de carros e em pontos estratégicos de portas de ônibus, pequenas lojas e mesmo em alguns cruzamentos de rua. Um objeto é colocado a 10 centímetros de um espelho convexo, cujo raio é 30 centímetros. Então, aqui, ó, nós temos o espelho convexo e o objeto é colocado a 10 centímetros do espelho, certo? 10 centímetros do espelho. Vamos colocar aqui, ó, o objeto. E o espelho tem um raio de curvatura. O que é o raio de curvatura? A distância do vértice até o C, que é o centro de curvatura. Então, essa distância aqui nós chamamos de raio de curvatura, tá? Sem efetuar cálculos, caracterize a imagem conjugada pelo espelho e justifique seu uso nos casos citados acima, tá? Então, o que vai acontecer aí, ó? Se eu não me der conta de que eu estou falando de um espelho convexo, né, eu vou ter que fazer outra análise, né? Todo e qualquer espelho convexo, independente de aonde o objeto esteja, a imagem formada sempre será virtual, direita
e menor do que o objeto. Então, isso aqui é a característica do espelho convexo. Todo e qualquer objeto, independente de onde ele esteja colocado, quando eu relaciono um espelho convexo, a imagem sempre será virtual, direita e menor do que o objeto, né? Agora, se lá na hora de fazer a prova eu não leio direito a questão, eu posso achar que eu estou falando do espelho côncavo. Aí o espelho côncavo nós vamos ter que analisar, ó, que esse objeto ele está colocado, ó, se o raio de curvatura é 30, o foco vai estar no 15. Então, quer dizer que esse objeto ele estaria colocado entre o foco e o centro de curvatura, né? Então, cuidado para não se confundir, porque é bem provável que lá nas alternativas, se fosse de alternativas, iria ter uma alternativa que iria ser bem essa situação aqui, só que a respeito de um espelho côncavo, né? Daí a imagem ela será diferente, ela vai ser maior, ela vai ser direita, mas ela vai ser maior, ela não vai ser menor. Então, é isso que a gente tem que cuidar. E aqui ele pede para justificar o seu uso nos casos citados acima. Por que é que a gente utiliza um espelho convexo nos retrovisores de carros, em portas estratégicas de ônibus, em pontos, né, estratégicos nas portas dos ônibus, em pequenas lojas e em alguns cruzamentos de rua? Justamente porque o espelho convexo, ele, diminuindo a imagem, ele amplia o meu campo visual. Então, eu consigo ver um campo bem maior através de um espelho convexo. Então, tomem cuidado. Antes de resolver o exercício, olhem se ele está falando de espelho côncavo ou se ele está falando de espelho convexo. O próximo exercício diz o seguinte, ó. O telescópio espacial Hubble, colocado em órbita no começo dos anos 90, possui 2 espelhos esféricos côncavos. Ó, nós estamos falando de espelhos côncavos. A respeito desses espelhos esféricos, é correto dizer que a letra A me diz: os raios de luz que incidem neles, passando pelo centro de curvatura, reflete-se sobre si mesmo. Então, isso eu expliquei nos slides anteriores, que toda vez que nós temos um raio que incide passando pelo centro de curvatura, ele é refletido também passando pelo centro de curvatura. Então, essa daqui é a alternativa correta. A primeira já é a correta. Agora, vamos dar uma olhadinha no que está falando as outras para identificar o que não é verdade aí. Na letra B diz: os espelhos esféricos côncavos como esses se comportam como sistema divergentes de luz. Estou falando do espelho côncavo. Espelho côncavo não será divergente. Tá? Letra C. A luz proveniente de uma galáxia sofre refração nos espelhos do telescópio, filtrando a imagem. Refração. Refração só acontece quando passa de um meio para o outro, né? No caso ali, ela vai refletir, vai voltar para o mesmo meio, então não é refração. Letra D. Os espelhos côncavos são usados no Hubble, pois fornecem imagens de uma área maior do espaço. Os côncavos não têm essa característica. A característica de ampliar o campo de visão é de um espelho convexo. Então, aí, quando ele coloca maior, tá errado. E a letra E, os espelhos côncavos refratam, ó, de novo a palavra refração. Refratam a luz vinda do espaço em direção ao centro, ampliando a imagem. A questão do ampliar a imagem, até dependendo de onde está o objeto, tá ok,
né? Porque a gente sabe que no espelho côncavo ele pode ampliar ou ele pode gerar uma imagem menor, dependendo da posição em que ele se encontra. Agora, quando ele fala em refratar imagem, já está totalmente errado. Os espelhos, eles não refratam, eles refletem imagens. Próximo exercício, então. Esse exercício, ele é referente ao conteúdo da aula passada, né? Mas eu trouxe para que a gente possa revisar um pouquinho a respeito dos espelhos planos também. Então, a próxima questão diz o seguinte: quando a luz incide em uma superfície de separação entre dois meios diferentes, como a superfície da janela de vidro, de uma janela de vidro, parte da energia da radiação pode retornar e se propagar ao mesmo meio em que estava. Tá? Então, isso é o que a gente chama de fenômeno da reflexão. Quando um raio incide em uma superfície e ele volta para o mesmo meio. Então, é a reflexão. A figura abaixo, leiam abaixo, mostra um cachorro admirado diante do espelho plano, como se ele estivesse vendo outro cachorro ali. Abaixo são feitas algumas afirmações sobre o espelho plano que pode ajudar a entender o porquê de o cachorro ficar tão curioso. Então, a gente vai responder como verdadeiro ou falso e lá no final a gente vai assinalar a alternativa que tem a sequência correta, tá? Então, a número 1, ela diz o seguinte: o tamanho da imagem do cachorro no espelho plano é igual ao tamanho do cachorro. O que ele está dizendo aí? Que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Isso é uma característica do espelho plano. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Então, essa número 1 aqui, ela é correta. A número 2 diz o seguinte: a imagem do cachorro é invertida na horizontal, da esquerda para a direita. Também está correta. Lembram que eu dei o exemplo na aula passada falando a respeito dos carros de ambulância, né? Que eles são justamente escritos da esquerda para a direita, para que quando a gente olhe em um espelho plano, que é o retrovisor, né, a gente consiga visualizar a palavra ambulância escrita da maneira correta. A questão número 3 diz: a distância do cachorro até o espelho é a mesma distância entre a sua imagem e o espelho. Isso aqui também é uma característica do espelho plano. A distância do objeto ao espelho, ela é igual à distância do espelho até a sua imagem, né? A gente até fez um exemplo do barbeiro lá, do rapaz que estava cortando o cabelo, né? E o 5... Opa, desculpa que não era para pintar de verde sem antes ler a questão, né? O 4 diz o seguinte: um espelho plano sempre amplia o seu campo visual, por isso o cachorro tem a impressão do outro cachorro ser maior. Essa daqui não é correta. Um espelho plano, a imagem sempre vai ter o mesmo tamanho do que a imagem real, do que o tamanho da imagem, o tamanho do objeto. A imagem será sempre do mesmo tamanho do objeto. Então, aqui, ó, ele está se referindo a um espelho que... Qual é o tipo de espelho que amplia o campo visual? É um espelho convexo, né? Então, essa aqui é a alternativa falsa. Então, a alternativa correta que nós vamos marcar aqui é a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Próximo exercício. A figura abaixo, tá aqui a figura, mostra um objeto O. O objeto O está aqui. Colocado diante de um espelho esférico côncavo. Então, eu já sei que é um espelho côncavo, tá? Sabendo que a imagem gerada pelo espelho é maior e direita. Então, ó, se ela é direita e se ela é maior, quer dizer que a imagem ela é virtual, tá? Até vou colocar essa observação aqui. Lembra que eu falei para vocês antes que toda imagem
direita, que não é invertida, ela é formada atrás do espelho, então ela é virtual. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu tenho que analisar essas situações? Para saber, na hora de aplicar a fórmula, qual é o sinal que a fórmula vai ter. Já vou explicar isso. Então, essa imagem aí, ó, sabendo que a imagem girada pelo espelho é maior direita e distante 3 metros do espelho, determine o valor para o foco desse espelho. Tá? Então, o que nós temos aí de dados? Nós temos a distância do objeto até o espelho, 50 centímetros. Distância do objeto ao espelho é o meu P, 50 centímetros. E aí ele diz que a distância da imagem até o espelho é 3 metros, então é o nosso P'. A distância é 3 metros. Se a distância do objeto está em centímetros, eu já vou ter que transformar esses 3 metros em centímetros. 1 metro 100 centímetros, 3 metros, 3 vezes 100, 300 centímetros. Aqui é onde eu quero chegar, ó. Se ele está dizendo lá no exercício que a imagem é maior e direita, esse direita nos remete a uma imagem virtual. E aí eu passei para vocês um quadro com os sinais ali que dizia que quando a imagem era virtual, o nosso P' ele era negativo. Então, aqui, ao invés de ter 300 positivo, nós vamos ter 300 negativo, tá? E ele quer que nós determine o foco desse espelho, o foco. Então, nós vamos aplicar lá na equação de Gauss, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E agora, nós vamos substituir aí. Então, vai ficar 1 sobre F, o F eu não tenho, é o que eu quero determinar, será igual a 1 sobre o P é 50, mais 1 sobre P'. Só que notem que o P', como ele é uma imagem virtual, ele é negativo. Então, aqui, ó, já vai ficar positivo com negativo, aqui vai ficar negativo. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 300. Então, eu vou trabalhar com essa parte aqui, que é uma subtração de frações. Então, eu vou tirar o mínimo. O mínimo múltiplo comum entre 50 e 300 é o próprio 300. E aí, nós vamos ficar com 1 sobre F é igual. Tiro o mínimo, né? Então, o mínimo é 300. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 300 dividido por 50 é 6, e 6 vezes 1 é 6. 300 dividido por 300 é 1, e 1 vezes 1 é 1. Então, aqui vai ficar 6 menos 1. E aí, nós vamos ficar com 1 sobre F igual a 5 sobre 300. Regrinha de 3, né? 5 vezes F, 5F. Multiplico em X. 5F igual a 1 vezes 300, 300. 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, o F vai ser igual a 300 dividido por 5. O nosso F vai valer, então, 30 dividido por 5 é 6, mais o zero, 60 centímetros. E a alternativa correta aí é a alternativa C. Opa! Alternativa C. Errei a cor, era para ser verde, foi preto. Alternativa C.